Joel, capítulo 3. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor nosso Deus, Joel, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 14 e versículo 15. Amém? Glória seja ao nome do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor Deus: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Pode se assentar, pode adorar, glorificar o Senhor, igreja. Amém? Bendito seja nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos, amados em Cristo, aleluia. O Senhor tocou no meu coração para nós ministrar dentro desta mensagem, desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero primeiramente aqui junto com a amada igreja construir a ideia de que a nossa vida, ela é norteada constantemente pelo fato, queridos, que nós tomamos decisões a todo tempo. Amém? Aleluia. Isto é automático, né? É quase que automático. Por quê? Porque cada atitude, ela resulta numa decisão. Amém? Aleluia. O nosso cérebro, o nosso intelecto, parece que ele tem grandes assim flashes decisivos todo o tempo, né? Porque, queridos, nós tomamos decisões simples do nosso dia a dia. Amém, igreja? Isso é normal, em todo momento a gente está tomando decisões. Amém? Por quê? Porque elas fazem parte de uma decisão pessoal. Amém? Aleluia, uma escolha pessoal. Agora também, queridos, nós vivemos momentos em que nós precisamos parar para pensar. Não é assim que acontece na nossa vida? Nós precisamos pensar, nós precisamos muitas vezes analisar algumas situações na nossa vida. Existe um momento em que nós não tomamos uma decisão da forma rápida e automática. Nós pensamos, nós analisamos. Muitas vezes nós somos condicionados pela palavra de alguém, pela sugestão, pela orientação de uma pessoa. Muitas vezes nós somos condicionados pela informação que nós vemos, ouvimos, e por conta disso nós tomamos uma decisão. Agora existe um momento que para o cristão ele é crucial, importante, porque o crente no Senhor, o servo de Deus, a serva do Senhor, ele precisa, e isso é importante na sua vida, é que ele tome uma decisão norteado pela orientação de Deus, para que ele busque, aleluia, a direção de Deus, para que ele ouça a voz do Espírito Santo, para que ele busque, aleluia, a direção da palavra de Deus para a sua vida. Aí sim, muitos tomam decisões norteados pela orientação do Senhor nosso Deus. Amém? Mas isso é constante, né? Louvado seja Deus. E a gente sabe, querido, que sai da cama, já sai tomando decisão, né? Não é assim? Já levanta, já. O que eu vou vestir hoje? Já, pá, o pensamento já, pá. O que eu vou colocar? Aí eu tenho que sair. Aí será que eu ponho social? Será que eu ponho jeans? Será que eu visto a sandália? Será que eu ponho tênis?
Será que eu vou andando para caminhar um pouco? Será que eu vou de carro? Toda hora, todo momento. Vai tomar um café, aí vou tomar só um chazinho que é para aquele regime gostoso, abençoado. Ah não, quero comer um pãozão recheado. E aí você vai decidindo, não é assim, igreja? É o tempo todo, igreja. É o tempo todo nós estamos decidindo. Aleluia. Decide se vai comprar, se não vai comprar, se tem que sair, se não vai sair, o que vai fazer, o que não vai fazer. É assim. O jovem se vai fazer a faculdade X ou Y, se vai fazer aquilo, se vai fazer cursinho, se vai fazer o vestibular, se vai prestar o concurso, e decide aqui, decide ali, e decide lá, com quem vai namorar, se é com fulano, se é com Bertrano. É decidindo, a vida é assim, é debaixo de decisões, amém? Todo o tempo, tudo é uma tomada de decisão na nossa vida, querido. Desde o momento que a gente sai da cama, levanta, até a hora que vai deitar, a gente está decidindo, que vai fazer, o que não vai, eu vou, não vou, eu vou, e assim é a vida, amém? Aleluia. E quando a gente olha para o sinônimo da palavra decisão ou decidir, a gente vai ver que é muito abrangente. Por esse momento, ou melhor, por essa situação, como eu estou aqui dizendo que todo o tempo nós decidimos, somos aptos a decidir na nossa vida. O sinônimo de decisão ou decidir é muito abrangente. Ele pode ser resolução, sentença, veredito. É assim. E aí, decidiram, ou seja, deram o veredito. É assim. Se nós olharmos ainda para acerto, juízo, faz parte do decidir. Decreto, ordem, definição. Mas foi estabelecida uma nova ordem, porque houve uma decisão, a decisão foi estabelecida. O que é isso que foi estabelecido? O decreto, a ordem, a definição de alguma coisa, é uma decisão que foi resolvida, uma escolha, como eu disse, decidir é escolher. Eu decido isso, decido aquilo, decido esse outro, eu estou escolhendo o propósito, a determinação, aleluia. Se eu tenho propósito, eu estou decidido. Eu estou decidindo por isto, é propósito, aleluia, é convicção, é certeza. Isto é decidir, é coragem, firmeza. Porque, aleluia, momentos de decisão são momentos de coragem. Você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa de decisão, você é uma pessoa decidida, aleluia. Você tem firmeza no que vive, no que fala, no que escreve, você decide. Você está entendendo, igreja? Disposição, intrepidez, aleluia, é muito abrangente. Agora, é também final, Aqui não tem, Aqui não tem, mas para quem gosta do Brasileirão, pastor? Quem gosta do Brasileirão, ele já logo vai dizendo assim, quando é que vai ser a final? Quem vai estar na final, ou quem vai estar na decisão? É o momento da decisão, é o momento final, é a final. Agora justamente é nisto que está o profeta Joel fazendo menção, final, amém? Aleluia. Então, amada igreja, agora nós vemos aqui, que nesses versículos que nós lemos, o profeta Joel está sendo usado para falar profeticamente acerca daquilo que vai acontecer, no final de todas as coisas, amém? Como ele está dizendo na sua palavra, o dia do Senhor, no vale da decisão, amém? Aleluia. No final das coisas,
no momento final, na resolução final, porque aqui está sendo estabelecida a decisão que é de Deus. A decisão que é dada, que é imposta, que é, aleluia, estabelecida por Deus. Amém? Aleluia. Amados, comentaristas bíblicos, eles acreditam que esse vale, qual Joel faz menção, porque ele chama o vale de Josafá e o vale da decisão, assim como ele expressa. Há comentaristas que acreditam ser o vale de Cedron, local das imediações de Jerusalém, onde corre o ribeiro de Cedron. Mas também outros, aliás, este vale, ele é o mesmo vale que está expresso na palavra de 2 Samuel 15, quando Davi, ele estava fugindo de Absalão, seu filho, e quando ele está fugindo, a Bíblia diz que ele atravessa o vale de Cedron, e ele está com a sua casa, a sua família, ele está com o seu povo, amém? E eles atravessam, chegam até o Monte das Oliveiras, aonde ali ele vai adorar ao Senhor, amém? Louvado seja, está lá em 2 Samuel 15, e também nós vemos lá em João 18, que faz menção que Jesus com seus discípulos atravessava, ele caminhava pelo ribeiro, ali, certamente ao lado do ribeiro de Cedron, e porque Jesus chegava a um horto, ou o jardim do Getsemane, e ali ele ia com seus discípulos para orar. Mas há comentaristas que acreditam que esta citação de Joel 3, dizendo ser o vale de Josafá ou o vale da decisão, será apenas simbólico, porque em nenhum momento a Bíblia ela expressa, ela não tem outra citação com respeito a isso, dizendo o vale de Josafá ou dizendo o vale da decisão. E também, quando Joel faz a citação, ele não está expressamente indicando o local deste vale, amém? O local, exato deste vale. Então, o que faz o profeta? Ele está fazendo uma menção de um lugar escatológico, e este lugar escatológico, que é definido por Joel, pelo profeta, chamando de o vale da decisão, é o local aonde estarão reunidas nações para o julgamento de Deus. Aleluia, amém? Então, como está dito na palavra, e nós lemos, multidões no vale da decisão. São povos, nações, que estarão reunidos neste lugar, estabelecido profeticamente por Joel, para o julgamento de Deus. Amém? Aleluia. Agora, o que o profeta ele está dizendo, quando nós olhamos para o versículo 15, ele está dizendo assim: o sol e a lua se enegrecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Aleluia. Isto, amado, está registrado nas palavras de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus, ele diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia.
Amém? Então por isso que Joel está dizendo que multidões e multidões estarão no vale da decisão, porque Jesus está dizendo, aleluia, que naquele dia, aleluia, quando Cristo ele voltar, e ele está expondo, dizer, após a tribulação daqueles dias, aleluia, amém? Depois da tribulação, a Bíblia está dizendo, aleluia, que Jesus está dizendo, vai ser depois do arrebatamento da igreja, porque quando chegar o período da tribulação, quando chegar o momento da tribulação, aleluia, que virá sobre a face da terra, quando Jesus voltar, ele vem para julgar as nações, ele vem para estabelecer o reino, aleluia, amém, glória seja o nome do Senhor, aleluia. Agora, queridos, o que Joel está dizendo não é só uma ideia, este é justamente o tema central que nós estamos tratando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nosso tema desta mensagem é no vale da decisão, amém, aleluia. Porque nós sabemos, querido, que Jesus está por vir, perto está o Senhor, Jesus vem buscar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E somente aqueles que não forem arrebatados na vinda, aleluia, do Cristo, quando ele arrebatar a igreja, aleluia, quando ele soar, o anjo soar a trombeta, e o Cristo chegar aos salvos deste mundo, a igreja esperando pela volta, aleluia, ou melhor, esperando ser arrebatada com o Senhor, aleluia. Somente os que ficarem para a tribulação, que não forem arrebatados, vão passar por esse processo, porque estarão no vale da decisão, amém, aleluia. No vale, diga comigo nesta noite, no vale da decisão, amém. E como eu disse, nós decidimos muitas coisas, Deus também já decidiu, já está registrado, está na palavra, está na sua verdade, já está definido, haverá o dia da decisão, amém? Primeiro, porque é uma decisão de Deus, amém? Decisão de Deus. O profeta, ele fala da vinda, ou melhor, da chegada daquele dia, o dia do Senhor. E nós vemos, querido, aqui em Joel 3, que ele deixa claro que nesse dia, o Senhor irá julgar os inimigos de seu povo. É por isso que a expressão está dizendo, e repito mais uma vez, multidões no vale da decisão, porque as nações estarão ali reunidas, as nações serão julgadas pelo nosso Deus, porque é uma decisão de Deus, aleluia. A Bíblia, ela vai revelar, aleluia, que aos que receberam ao Cristo como Senhor e Salvador, serão aqueles que serão tomados da terra, arrebatados para estarem com o Senhor. E o povo de Deus é o povo judeu, escolhido, amém, um povo eleito desde o princípio, por Deus. E daqueles que não aceitaram, daqueles que não receberam a Cristo, eles estarão lá, ainda assim para serem defendidos por Deus, porque o Senhor zela pela sua palavra, pela sua promessa, e Ele vai guardar o seu povo Israel, porque o Senhor é fiel na sua verdade, e por isso Ele vem para defender o seu povo, para julgar as nações inimigas de Israel, aleluia, porque a decisão, primeiramente, ela é de Deus, aleluia.
Segundo, porque o alerta é de Deus. Nós vemos, queridos, que Deus está alertando aos ímpios, aleluia, aos que não, ou melhor, aos que acreditam que eles não precisam prestar contas da sua vida a ninguém, aleluia. Deus está dando um alerta, amém, aleluia, porque naquele dia também ninguém poderá escapar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém poderá escapar de estar diante do juiz de toda a terra, aleluia, e do seu juízo que ele vai estabelecer sobre aqueles que não amaram a sua vinda. É naquele dia que Deus vai julgar. É naquele dia que Deus, Ele vai dar o veredito, aleluia, o juízo, no vale da decisão. Então Deus está alertando, Deus está falando, Deus está convocando, Deus está anunciando, Deus está chamando, Deus está falando da sua palavra, porque Deus não quer ninguém no vale da decisão. O alerta é dele, a palavra é dele, a revelação vem dele, aleluia, porque naquele dia, o julgamento será somente para definir o juízo que já está estabelecido aos ímpios, aos que não querem a graça, aos que rejeitam ao Senhor Jesus, aos que rejeitam o Espírito Santo, aos que rejeitam a palavra da cruz, aos que rejeitam a verdade de Deus, a vontade de Deus, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O Senhor Jesus está, aleluia, dando uma palavra, alertando a humanidade, porque haverá o dia do vale da decisão, o dia do Senhor, aleluia. Terceiro, podemos evitar esse vale? Acaso algum homem na face da terra poderá evitar esse vale, sem que ele viva ou estabeleça para a sua própria vida, decidindo estabelecer na sua vida a receber o Cristo como Senhor e Salvador? Ele pode evitar este vale, amém? É justo nisto que está o que eu estou aqui falando agora. Deus, Ele dá a oportunidade de não precisar chegar neste vale, amém? Deus está dando a oportunidade à humanidade, a palavra está sendo anunciada, pregada, para que não chegue naquele dia, não precise passar pelo vale da decisão. Amada igreja, aleluia, Deus, Ele deu, ou Ele dá ao homem na sua infinita bondade e misericórdia, Ele concede o direito de um homem conhecer, Ele dá o direito de um homem decidir, aleluia, assim como também Ele dá o direito de um homem não desejar, não querer. Ele diz que a decisão é do homem. Você tem o direito de escolher estar com Cristo e não passar pelo vale da decisão, ou você pode escolher se afastar de Cristo, não tê-lo na sua vida, e chegar o momento de ter que passar pelo vale da decisão.
é um princípio de escolha, é um princípio de decisão. Aleluia. Você está me entendendo? Porque Deus dá direito ao homem de conhecer ou não as suas verdades espirituais. O Senhor já estabeleceu essas verdades a nós. O Senhor as tem revelado ao nosso coração. Aleluia. Nós vivenciamos esta graça, adorando, exaltando, ouvindo a sua palavra, orando ao seu nome. Aleluia. Mas Deus dá esse direito de conhecer essas verdades ou não. Amém? Aleluia. Nós, quando olhamos para a palavra, querido, na palavra do Senhor, nós vemos que não há nenhuma dúvida que esta é a vontade de Deus. Eu já fiz menção aqui e torno a repetir. Está em 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós já falamos sobre isso. E nós já mencionamos aqui em mensagens passadas. Aleluia. Mesmo que Deus deseja, mesmo que Deus gostaria que todos os homens sejam salvos, mesmo que é uma vontade do nosso eterno Deus, a gente sabe que isto não se cumprirá. Ele deseja, Ele quer que o homem seja salvo, mas Ele mesmo sabe que isto não vai se cumprir. Por quê? Porque a vontade de Deus não é imposta. Porque a vontade de Deus, ela não é arbitrária. Não é aquela vontade que Ele estabelece e na íntegra tem que acontecer. Porque se assim fosse, se Deus deseja, todos seriam salvos. Mas Deus dá esta liberdade de conhecer a verdade espiritual ou não conhecê-la. Eu posso decidir por isso. Eu posso escolher, querido, amém? Aleluia. Então isto é importante nós salientarmos aqui nesta noite, porque isto faz parte de uma escolha, isto faz parte de uma decisão dos homens na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Levando em conta, amados, que o decidir conhecer as verdades de Deus sempre lhe será favorável. Quando o homem decide, aleluia, por conhecer as verdades de Deus, por dar ouvido à sua palavra, ele pode ter certeza que ele vai escolher o melhor. Ele vai escolher aquilo que é bom, ele vai escolher a vida, aleluia, ele vai escolher ser arrebatado com o Senhor na sua gloriosa vinda. Você está entendendo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Quarta, julgados conforme a medida do conhecimento. Pastor, eu sirvo a Deus. Pastor, eu estou na presença. Pastor, eu conheço a Bíblia. Pastor, eu oro. Pastor, eu jejuo. Pastor, Deus me usa. Pastor, Deus é Deus na minha vida. Eu nunca me desviei. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
mas até mesmo a igreja que está na presença, a igreja que adora, a igreja que glorifica, a igreja que exalta, que está louvando nesta noite ao Todo-Poderoso, sentindo a sua presença, vai ser por Ele julgada. Aleluia. Haverá também um julgamento dos santos. Haverá também julgamento da igreja do Cristo. Aleluia. Ah, mas o ímpio será julgado? Não, o ímpio será sentenciado no julgamento. O ímpio só será, aleluia, só estará consciente que ele está sendo punido por causa da sua desobediência. E o veredito que ele está recebendo, aleluia, a decisão de Deus que está sendo dada para ele. Mas os crentes serão julgados, amém, aleluia, julgados conforme a medida do conhecimento. Isso também se reserva também ao não crente, né? Porque existem situações e situações, amém? Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, ele faz um contraste com o conhecimento da sabedoria humana e o conhecimento pela sabedoria de Deus. Paulo ele fala sobre as limitações do espírito humano, mas ele fala e estabelece as coisas gloriosas do Espírito de Deus. Então você vê que sabedoria humana e espírito humano nada se compara com a sabedoria de Deus e a grandeza do poder do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, amém? Aleluia. Agora, quando nós olhamos para a palavra, querido, Paulo faz uma aplicação nos versículos 6 a 8 de 1 Coríntios 2, e ele leva em conta o fato dos, como ele chama assim, né, poderosos desta era, né, de agirem com negligência espiritual. Por quê? Por falta de sabedoria de Deus, porque eles não buscaram entender as verdades de Deus. Por isso eles entregaram Jesus para ser crucificado. Aleluia. Vamos ler os versículos para nós entender o que Paulo está argumentando, aplicando ao coração dos irmãos. Está assim em 1 Coríntios 2, 6 a 8. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aleluia. Os poderosos desta era que Paulo está se referindo são todos aqueles que tinham autoridade, que poderiam evitar que Jesus fosse crucificado. Os poderosos daquele tempo não tiveram sabedoria de Deus, não conheciam as verdades espirituais de Deus, para que eles pudessem ordenar que Jesus fosse solto, que não haveria culpa nele, que pregar a palavra não era motivo de crucificação. Eles poderiam, se conhecessem o que está escrito a respeito do Cristo,
se conhecesse as verdades. Aleluia. Agora, queridos, nós sabemos pela palavra, e nós entendemos que tudo que aconteceu estava predito que iria acontecer. Foi justamente aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus já escreveu uma história, ou melhor, Deus já pôde traduzir o que estava para acontecer, porque era algo que iria acontecer. O Cristo haveria de morrer pelos pecadores. Agora Paulo está dizendo que ainda assim, se eles conhecessem, eles não teriam crucificado Jesus. Se eles conhecessem, eles poderiam evitar. Amém? Aleluia. Agora, quando nós olhamos para a palavra nisto, em João, Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 10 e 11, nós vamos ver, queridos, que existe um diálogo. Jesus, ele está diante, ele foi levado para ser interrogado por Pilatos. Jesus já está sendo ali escarnecido. Jesus já está sendo ferido de muitas formas. Mas em determinado momento ele está ali para ser interrogado, está num diálogo com Pilatos. E a Bíblia vai dizer que Pilatos, ele vai dizer assim: não me falas a mim, porque ele fez uma pergunta e Jesus se calou. Jesus não respondeu mais. Agora ele vai dizer: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Ao que Jesus vai responder agora, e vai dizer para ele: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas, ele vai dizer, mas aquele que me entregou a ti, tem maior pecado. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que me entregou a ti, tem maior pecado. O que Jesus está dizendo? Por eles terem o conhecimento das verdades de Deus, e agirem de forma contrária, o seu pecado é maior. Quem é que tinha esse conhecimento? Aqueles que entregaram Jesus para que o condenassem para ser crucificado. Os sacerdotes, os anciãos dos judeus, os líderes religiosos dos tempos de Cristo, eles tinham conhecimento, eles sabiam, aleluia, o que estava escrito a respeito do Cristo. Eles sabiam das verdades, mas mesmo assim, eles levaram Jesus, entregaram para que pudessem condená-lo à crucificação. E Jesus está dizendo: o pecado deles é maior, porque eles me entregaram a você. Então, se Pilatos tem culpa, se Pilatos vai ser julgado, porque ele tem culpa, porque Pilatos, ele negligenciou, omitiu conhecer a verdade, ele não sabia da verdade que está escrita a respeito de Jesus. Por outro lado, aqueles outros sabiam. Você está entendendo, igreja? Pilatos, ele é condenado porque é um omisso, não quer saber do Cristo, não recebeu a Ele como Senhor, como Salvador, assim como os judeus não o receberam como Cristo, o Messias enviado de Deus. E ainda pior, o pecado deles é maior, porque eles entregam Jesus para Pilatos. Aleluia. Você está entendendo? Diga a glória a Deus. Aleluia. Então, no juízo, haverá menos rigor para Pilatos do que para os da autoridade dos judeus. Amém? Aleluia. É isso que nós estamos
vendo dentro do contexto que Jesus está dizendo, o pecado deles é maior, mais juízo eles terão, amém, aleluia, assim como Jesus disse, haverá mais juízo para os de Tiro e Sidom do que para os de Sodoma e Gomorra, porque eles não receberam lá a verdade como vocês receberam, a palavra como vocês receberam, aleluia, mas vocês ignoraram a palavra. Então ele está dizendo, vai haver mais condenação para vocês do que os de Sodoma e Gomorra. Você está entendendo, igreja? Amém? Tiago capítulo 3, Tiago diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aleluia. Olha aí, ó. O evangelista Cláudio vai ser julgado com mais rigor ainda. Evangelista. É o que está na palavra de Tiago, né? Os que ensinam. O pastor Luciano, porque está pregando e está falando, ensinando aqui uma palavra, ensinando uma verdade, anunciando, aleluia. A Bíblia está dizendo, e Tiago está dizendo, não queiram muitos de vós ser mestre, pois haverá maior rigor no julgamento da igreja, aleluia. Você está entendendo, igreja? Porque aquilo que nós falamos, nós damos conta. Aquilo que nós anunciamos, nós ensinamos, nós vamos prestar contas a Deus, aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, Pedro diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pedro está dizendo bem claro à igreja, aos irmãos, aos santificados, aos crentes, aos que estão na presença, aos que já estão desviados, aos que estão ou não estão, ele está dizendo, escute a minha palavra, porque ela vem da revelação de Deus. Se depois que você conheceu, se depois que você saiu deste mundo de pecado, você conheceu a graça, você está cheio do Espírito, você está abençoado, você é um homem, uma mulher de Deus, que está caminhando no propósito com Deus, esperando o arrebatamento da igreja, aleluia. Se você voltar para trás, se você se apartar do mandamento, do conhecimento que foi dado para você, e negar, olha aí, o teu estado vai ser pior do que o primeiro, porque melhor seria se você não tivesse conhecido. Ele está dizendo, vai ter mais juízo sobre a sua vida, vai ter mais juízo sobre a tua vida. Era melhor que você não conhecesse, era melhor que você ainda não tivesse recebido a Jesus como Senhor e Salvador, que você não tivesse aceitado, que é melhor. Porque se você recebeu tudo que Deus te deu e voltou para trás, vai haver mais juízo sobre a sua vida. Porque você conheceu, e ainda assim conhecendo, voltou atrás, se apartou da verdade, negou o Cristo Salvador, apagou o Espírito Santo na sua vida. Você está entendendo, igreja? O peso da palavra para nossas vidas, amém? Aleluia. Melhor, como ele está dizendo, melhor nunca tivesse conhecido, o seu juízo seria menor, amém? Então o julgamento
julgados conforme a medida do conhecimento. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para nós encerrar, quinto, ignorar, então, resolve? Amém? Ignorar resolve? Estar alheio a esta verdade. Quando alguém vai falar da palavra, você dizer assim, ó, não fala nada. Fala nada que eu não quero saber, melhor eu nem saber. Melhor eu nem conhecer essa verdade. Fala nada. Vai resolver a vida de alguém? Vai trazer algum benefício? Só vai mudar o nível do juízo. Porque se nas palavras, tanto de Tiago, se nas palavras de Pedro, tanto aquele que só aprende, ele é julgado, tem juízo maior sobre aquele que ensina, então quem não ensina, o juízo é menor. Agora, aquele que conheceu, tem um certo juízo, mas se ele volta atrás, é melhor não teria nem conhecido, porque o juízo é maior ainda sobre a sua vida, porque se afastou, desviou-se da verdade. Agora, ignorar vai resolver? Quando olhamos para a palavra, Lucas 12, 47, 48, diz a Bíblia, nas palavras de Jesus: e o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aleluia! Jesus ensinando as multidões, ele está dizendo que de nada adianta ser ignorante quanto à vontade do Senhor, porque todos erram, porque todos pecam, todos serão julgados. O importante é conhecer e fazer a vontade do Senhor, porque Jesus está dizendo, o servo sabia a vontade do Senhor, mas não se aprontou, e nem fez conforme a vontade. Ele sabia a vontade de Deus, ele sabia a vontade do Senhor, mas não fez. Agora aquele que não sabia a vontade do Senhor, ele também erra, ele é digno de açoite também, porque ele erra, ele peca, ele também é digno de açoites, né? Não há um justo sequer na terra. Agora esse também, ele até mesmo, ele vai ser punido com menos açoites, porque ele não conhecia, mas ele foi omisso, ele não buscou conhecer, ele não buscou saber. Aleluia! Quantas vezes bater na porta, dizendo, olha, quero falar com você, eu tenho uma palavra de Deus para você, e ele diz assim, não, agora eu não tenho tempo, agora não, agora eu estou ocupado, agora eu tenho mais o que fazer. Mas Jesus mandou te dar uma palavra, não, mas Jesus tem uma vitória para a sua vida, deixa quieto esse negócio. Mas eu quero falar uma revelação que Deus me deu para a sua vida, não, eu não quero nem ouvir, eu não quero conhecer, eu não quero saber dessa verdade. E daí? Ignorar resolve? Não, nas palavras de Jesus não resolve. O que resolve ao homem é ouvir a palavra de Deus e obedecer essa palavra, e viver essa palavra. Aleluia, louvado seja o Senhor, amém. Agora, aleluia, a decisão é de Deus, não é?
E quando o diabo impede? E quando o diabo está impedindo a pessoa de receber essa verdade? De receber essa palavra? Aleluia. Eu quero finalizar, queridos, falando algo para os irmãos. No início do mês de janeiro, um jovem tocou a campainha na minha casa. E ele se ofereceu para fazer um serviço, limpar a frente da calçada, tirar as graminhas, limpar, em troca de uma ajuda, um dinheiro. Ele não estava só pedindo, ele queria fazer alguma coisa para poder recebê-lo. Eu falei, não, fique em paz. Não tem nada aí para limpar. Faz o seguinte, eu vou te dar aqui peguei e abençoei ele. Quando eu entrei para dentro, eu fui incomodado pelo Espírito Santo, Senhor. Por que eu não falei para esse jovem da palavra? Por que eu não chamei ele para um diálogo, para nós conversarmos? Por que eu... Você está entendendo? Eu falei, Senhor, dá-me a oportunidade de falar com esse jovem de novo. Dá-me a oportunidade de anunciar para ele. Porque eu só estabeleci algo com ele, decidi algo com ele, dei o dinheiro para ele, está resolvido, está decidido. A decisão foi tomada naquele instante. Agora, quando passou alguns dias, toca a campainha, eu olho quem é. É o jovem. Só que ele não foi pedir dinheiro. Ele chegou na minha casa e falou assim: o senhor tem uma roupa para me doar? Porque ele estava com a roupa maltrapilho, aquela roupa suja. O senhor tem uma roupa para me doar? Eu falei, tenho sim, filho. Tenho sim. Espera aí que eu tenho uma camiseta abençoada para te dar. Ah, se o senhor tiver também uma bermuda? Eu falei, pode deixar, eu não tenho, mas eu sei quem tem. E eu fui lá. A Beth foi, já localizou uma bermuda do Teteu, que poderia dispor e dar para esse jovem, tamanho para ele. E eu fui lá, peguei uma camiseta que eu tinha guardada, que eu quase não uso camisetas, mas tinha guardado. Fui lá, peguei aquela camiseta. Só que quando eu fui entregar para ele, eu disse assim para ele assim: posso conversar com você? Ele falou assim, tudo bem. Eu falei, faz o seguinte, entra aqui dentro. Entra aqui. Vamos conversar um pouquinho. Ele entrou. Aí, amada igreja, esse jovem, eu comecei a dialogar com ele. Quero que você entenda. Não é algo surpreendente ou surpresa para você, porque faz parte da vida espiritual. Mas eu comecei a conversar com esse jovem e estabelecer com ele um diálogo acerca da vida dele. E ele se abriu. Ele rasgou seu coração. Ele começou a dizer para mim, eu comecei a perguntar certas coisas, e ele começou a esclarecer para mim como era a sua vida. Um jovem que na sua casa ele dorme para fora, porque ele não pode entrar para dentro, tem que dormir lá fora na área, porque a própria família não quer ele dentro da casa. Mas por qual motivo? Porque ele é viciado. Mas o que você usa? Eu uso de tudo, crack, o que vier. E o diálogo foi ali. E você rouba para usar? Não, mas faço coisa imoral, indecente para usar. Ei, eu não vou dizer para você, mas quem é adulto entenda o que esse jovem faz para ganhar R$5. Para ele pegar pedra de crack e usar. Você está entendendo, igreja? E o diálogo foi, a Beth estava ali comigo, ela veio, nós estávamos na nossa área, a Beth ali do meu lado, eu conversando com ele, comecei a falar para ele da palavra, comecei a orientar a vida dele pela palavra, e ele abriu o coração dele, mas também disse, já passou a família dele, vai para
os lugares lá de onde desce os caboclos, os santos lá, faz de cavalo, você sabe o que eu estou querendo dizer, né? A família dele é envolvida com essas coisas. Ele já esteve lá, ele já recebeu passes, ele já foi consagrado, ele já foi tudo lá. Uma vida miserável, uma situação, um jovem de 20 anos, magro, acabado. Agora, falei da palavra, falei da verdade de Deus, falei da vontade de Deus, falei da expectativa de Deus para ele. Se houver mudança, se houver aceitação, se ele decidir por Jesus. Quando eu disse para ele, depois de falar da palavra, eu disse: eu posso orar por você? Ele olhou para mim assim e falou assim: não. Eu falei: por que você não quer que eu ore por você? Ele falou: por que não? Aí, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu continuei no diálogo pela palavra. Em momento ele chega para mim e diz assim: você quer orar? Ora então. Eu falei: então vamos orar. Ei, irmão, pensa naquele dia da batalha espiritual. Demônios e demônios na vida daquele jovem. Era um atrás do outro, ia pegando a bagagem, pegando a mala, pegando tudo que tinha, e ia saindo. Espírito de vício, espírito de prostituição, de todo tipo. Depois que já ele, você sabe, né, o que aconteceu, né? O inimigo tomou ele lá e a coisa ficou daquele jeito. E foi saindo, para a glória de Deus. Quando chega certo momento, daquela lucidez que nós acreditávamos que estava tudo bem, eu disse assim para ele: agora diga para mim assim, ó, Jesus. Ele olhou para minha cara assim e falou assim: eu não consigo falar esse nome. Ah, não? Então vamos orar mais um pouquinho. Pá. E ali nós oramos. E para a glória de Deus, acredito que o último demônio saiu da vida daquele jovem. Quando saiu aquele jovem, eu falei: diga agora Jesus. Ele: Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Transforma a minha vida, transforma a minha vida. Ei, irmão, é glorioso. Aleluia. Aquele jovem foi embora para casa, foi embora, sei lá, amém. Passado uma semana, esse jovem chega no meu portão, aleluia. E quando ele chega no portão, ele chega lá, nem parecia mais aquele mesmo, com aqueles trejeitos. Ele chega diferente. Ele chegou diferente. Eu percebi que havia diferença. Ele falou assim: sabe que terça-feira eu fui numa igreja, porque ele mora lá para o lado do cemitério, ali para cima, ali antes do cemitério. Ele falou para mim. Ele falou: terça-feira eu fui numa igreja. Eu falei: qual igreja que você foi? Eu fui numa igreja que é lá perto, tal, e falou para mim qual igreja que era. Eu falei: como que chama? Aí eu quis testar para saber se era a verdade, né? Eu falei: como que chama o pastor da igreja que você foi? Porque ele falou, eu já tive noção quem que era. Ele falou: é o pastor tal. Eu falei assim: amém. Que bênção. E como é que foi? Foi uma bênção. Eu entrei na igreja, eu pensei que eu não conseguiria entrar na igreja, e eu entrei na igreja e participei do culto. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Falei: agora você continua, filho, vai para a igreja,
Continua, você está lá, é perto da sua casa, lá, continua, vai firme. E desde aquele dia para cá, irmãos, eu não vi ele pela rua, eu não encontrei ele em lugar mais nenhum pedindo. Só espero em Deus de poder encontrá-lo e ver ele abençoado pela presença de Deus. Amém? Porque ele decidiu falar, ele decidiu confessar a sua própria vida, não se omitiu. Porque muitos hoje, e daí? Como é que você está? Está tudo bem. A vida está uma derrota, a vida está um estrago, mas ele diz: está tudo bem. Eu não preciso de cura, eu não preciso de libertação. Mas ele disse: eu estou no fundo. Qual que é a sua expectativa? Cadeia ou morte? Só. Você está entendendo, igreja? Aleluia. O que é que está impedindo de ser vitorioso hoje? O que é que está impedindo de salvação, aleluia, na vida de alguém nessa noite? Será que é o demônio que está impedindo? Lá na sua família? Lá na minha família? Será que tem demônios lá impedindo essa pessoa de receber a verdade de Deus, de aceitar Jesus, de falar o nome do Cristo? Tem demônios impedindo, igreja, porque Deus quer que eu e você ore, nós busquemos a Ele de coração, aleluia, porque Ele é quem vai fazer uma grande obra na nossa vida e na nossa família. Ele vai curar, Ele vai libertar, e o nome dEle será exaltado. Se coloque em pé, igreja. Perdoa nós passar um minutinho aí.